Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez na companhia dessa ilustre mala sem alça, o mestre Luciano Brando, para mais uma super dica. Vamos falar hoje sobre a atual crise da Venezuela, que é um assunto muito falado em todo o universo. Prof. Brando, redes sociais. Professor prof.brando lá no Instagram, no Facebook Luciano Brando. Adiciona aí que tem muita coisa boa chegando em 2019, hein? Segue meu Instagram, Giliado_show, inscreve-se no canal e também clica no sininho para ficar antenado. Com vocês, Prof. Brando, atual crise da Venezuela. Primeiro, de antemão, nós temos que lembrar que a Venezuela ela é uma democracia relativamente recente, tá? A gente só pode falar de democracia da Venezuela de fato de 1958 para cá. Então ela tem aí 60 anos mais ou menos de democracia. Agora, é uma democracia capenga, é uma democracia muito ruim, porque é um país permeado de golpes. Lembrem, golpe é a quebra da institucionalidade, tá? Se os meios institucionais, Congresso, Senado e quem mantém a ordem institucional garantida pela força do Estado, as Forças Armadas, tomam o poder de forma ilegítima, sem as vias democráticas, aí isso é golpe. Tá? É só você comparar o impeachment da dona Dilma Rousseff em 2016. O interventor é golpe. Golpe é a quebra da institucionalidade. A institucionalidade no Brasil foi quebrada? Não, não foi quebrada. Houve um processo? Houve. Houve defesa? Houve. Houve constituição de advogado? Houve. Direitos constitucionais foram estabelecidos? Foram. Então não foi golpe. Diferentemente do que está acontecendo agora na Venezuela, que o regime político venezuelano é, no mínimo, confuso. Para começo de história, a Venezuela não tem vice-presidente. O vice-presidente da Venezuela ele é indicado, ele não é eleito, como é no Brasil e em outros locais. E no Paraguai, estranhamente também, existe uma eleição para presidente e para vice-presidente. Então você vota para o presidente e vota para o vice-presidente. Então, o que pode acontecer no caso do Paraguai? Um presidente ser eleito de um determinado partido e o vice-presidente ser da oposição, como aconteceu em 2009 e acabou resultando no impeachment do presidente Fernando Lugo em 2012. Tá? Mas no caso da Venezuela é o seguinte: 92, Chávez tenta um golpe, fracassa, é preso, em 98 é eleito. E a primeira medida que ele vai tomar na Venezuela em 98 é trocar o nome do país. O nome do país era Estados Unidos da Venezuela. O esporte nacional da Venezuela é o beisebol, esporte típico americano. Troca o nome para República Bolivariana da Venezuela. E aí ele pretende implantar o chamado socialismo do século XXI. O que ele fez de fato aí foi a estatização da economia. O que é estatizar a economia? O Estado, o governo instituído, ele passa a ter uma maior presença no mercado. O que era privado passa a ser estatal. Ele privatiza principalmente os hidrocarbonetos. O grande carro-chefe econômico da Venezuela é o petróleo e gás natural, sendo que a Venezuela tem mais petróleo do que gás natural. Então o que é que ocorreu? Privatizou, estatizou o petróleo. A Venezuela está em cima do maior bolsão de petróleo bruto do planeta. Então ela não tem a capacidade de refinar todo o seu petróleo. Mas é justamente esse petróleo e os petrodólares que fizeram com que o governo se perpetuasse. Outra mudança comum no regime da Venezuela é o fato de um mandato ter 6 anos. O mandato não tem 4 nem 5, tem 6 anos. E além de ter um mandato de 6 anos, é possível ali, de acordo com os parâmetros constitucionais da Venezuela, você ter 5 reeleições consecutivas. Em outras palavras, se a pessoa conseguir se reeleger por 5 vezes, ela vai ficar categoricamente 30 anos no poder. Existe um dispositivo constitucional na Venezuela chamado de referendo revogatório. Na metade de cada mandato, a cada 3 anos, a população é consultada para ver se esse governo continua ou não continua. Então, você pode imaginar que isso aí funcionaria como uma espécie de freio contra os regimes totalitários ou antidemocráticos. Seria
se o governo não manipulasse essa situação. Na Venezuela o voto é voluntário. Voluntário. Você só vai se você quiser. Só que nos últimos anos de chavismo e na continuação do seu governo, de Nicolás Maduro, as pessoas que são pró-governo recebem vantagens. Nós tivemos ali a criação dos chamados coletivos. Os coletivos funcionam como grupos paramilitares financiados e armados pelo governo para defender as causas deste mesmo governo. Então, se você está ganhando dinheiro do governo, se você está obtendo uma vantagem do governo, você irá de contra esse governo? Claro que não. E a partir de 2015, tá? Nicolás Maduro assume em 2013. Em 2013, ele antecipa o Natal, que parece uma maluquice. Ele antecipa o Natal de dezembro para novembro, porque na concepção dele, gente feliz não faz manifestações, né? E aí ele começa o seu calvário político. Em 2015 tem início, ou ganha maior proporção, a crise migratória venezuelana. Os venezuelanos começam a fugir em massa do país. A população venezuelana, que tem uma condição socioeconômica um pouco melhor, está indo para a Colômbia, está indo para o Chile e está indo para a República Dominicana. A população pobre da Venezuela, adivinhem vocês para onde é que está vindo? Tá? Não precisa muito esforço para deduzir. Estão vindo para o Brasil. Tá? Estão vindo para o Brasil entrando via Roraima. Pô, mas por que esse povo vem para o Brasil? Simples. O Mercosul, criado na década de 90, e quando a Venezuela ingressou no Mercosul em 2006, ela ingressa em 2006 na condição de país associado, é planificada em 2012, quando acontece a suspensão do Paraguai. Então, quando ela é planificada, ela passa a ter mais poderes, né? Ela passa a ter poder de voz, voto e veto. E a partir disso, o Mercosul se tornou um mercado comum. Então, nesse mercado comum, nós temos o livre trânsito de pessoas. Então, o venezuelano pode entrar no Brasil sem nenhum problema. O brasileiro vai entrar na Argentina sem nenhum problema. O brasileiro vai para o Paraguai, Uruguai, qualquer lugar com a carteira de identidade, com a foto atualizada, de preferência nos últimos 5 anos. Então, o venezuelano às vezes vem a pé da cidade mais violenta do mundo, que é Caracas, capital da Venezuela, passa 12 horas viajando de ônibus, ou dias e dias vindo a pé até chegar aqui, ingressa em Roraima. Resultado, a população de Roraima cresceu mais ou menos 10%, e esses 10% são venezuelanos. O governo brasileiro, ele não tem como verificar, né, a procedência dessa pessoa. Ela não sabe se a pessoa está vinculada ao narcotráfico, ou simplesmente se é um cidadão fugindo da fome e da miséria. Ele não tem controle desse fluxo populacional que está chegando. Já desencadeou uma crise sem precedente em Roraima, particularmente na cidade de Pacaraima, onde a prostituição cresceu assustadoramente. Mulheres que na Venezuela eram médicas, enfermeiras, administradoras, contadoras, no Brasil viraram prostitutas, foram forçadas a vender o próprio corpo e receberam um apelido particular em Roraima chamado de 80, que é o termo em espanhol para 80, que é quanto elas cobram um programa. Isso já gerou um problema, porque as venezuelanas cobram mais barato do que as brasileiras. E isso é um problema. Já tem um conflito social aí instituído. Claro, aplicando o teorema de Murphy, né, que diz que não há nada tão ruim que não possa ficar pior, em 2016 a Venezuela deveria ter assumido a presidência rotativa do Mercosul. Mas nesse ano ela foi suspensa do Mercosul porque ela quebrou um protocolo definido pelo Mercosul, chamado Protocolo de Ushuaia. Esse protocolo, conhecido como cláusula democrática, essa cláusula determina o seguinte: só países democráticos podem fazer parte do Mercosul. E a Venezuela é muitas coisas, menos democrática. Vamos lembrar, 2013, Nicolás Maduro assume o governo. 2016, acontece um referendo revogatório. Ele continua no governo. 2009, as eleições que deveriam ter sido em maio, foram antecipadas para o final de 2008. E, estranhamente, que surpresa, Nicolás Maduro é reeleito. O problema, ele deveria ou deverá, ainda está em trâmite, ficar até 2025.
Só que o país está vivendo uma crise econômica, social, diplomática, institucional. Ataques na Venezuela, guerra da gasolina, o povo passando fome, o povo comendo rato, cachorro, pombo, comendo carne estragada, fugindo para os países diversos da América do Sul. E nesse contexto, tá, o presidente do Congresso, Juan Guaidó, se declara presidente interino da Venezuela. Ou seja, uma crise política institucional. Até aí, poderia parecer um problema interno da Venezuela. Poderia, mas não é. É um problema de dimensões globais ou mundiais. Por quê? Porque quando o país tem dois presidentes, um é considerado legítimo e outro é considerado ilegítimo. E o que vai determinar se um é legítimo ou não, é o apoio nacional, e as Forças Armadas estão com o Nicolás Maduro, por questões óbvias, né? E o apoio institucional de países estrangeiros. Países que já reconheceram Juan Guaidó. Brasil reconheceu, Suíça reconheceu e os Estados Unidos da América reconheceu. Países que não reconheceram o governo interino de Juan Guaidó. Bolívia, que é parceira política e econômica da Venezuela. Cuba, que é parceira política e altamente dependente do gás natural e do petróleo da Venezuela. China, que ampliou o comércio internacional com a Venezuela, considerando que a Venezuela está lotada de petróleo e a China precisa demais desse petróleo. A Rússia, que também ampliou o comércio internacional com a Venezuela, que também está interessada no petróleo da Venezuela. E esses três países, Estados Unidos, China e Rússia, esses três, são países que fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. E esse Conselho de Segurança Permanente da ONU, ele pode sugerir, não pode fazer, mas pode sugerir uma intervenção política internacional. Os americanos, inclusive, já sugeriram uma possível intervenção militar. O governo brasileiro, o senhor Jair Bolsonaro, já reconheceu o novo governo, entende que o governo da Venezuela e a situação da Venezuela é um risco não só para a Venezuela, mas também para o Brasil, considerando que vários guerrilheiros das Farc transitam livremente na Venezuela, mas o nosso governo, ele fala de uma intervenção, uma oposição em caráter diplomático, tá? O Brasil não cogita de uma intervenção militar, até porque se houver uma intervenção militar ou americana, ou sugerida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou pelos países circunvizinhos, essa intervenção militar agravará a situação da Venezuela e o pior de tudo isso, vai reverberar, vai repercutir no Brasil. Com a crise da Venezuela, o governo brasileiro foi obrigado, em agosto do ano passado, a decretar uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, uma intervenção em Roraima. E essa intervenção foi renovada em dezembro de 2018. Só que a GLO de 2018, de dezembro, tem a ver com um problema interno governamental de Roraima. E a de agosto não, foi por causa da crise imigratória. O governo Temer também modificou as leis de imigração e muito recentemente o governo Jair Bolsonaro, ele retirou o Brasil do Pacto Internacional de Migração. Por quê? Porque o migrante vem para cá e nós temos um custo social gigantesco para manter essa população. Tá? Vem o custo, vem a despesa, mas não vem o recurso, né? Considerando que a Venezuela está vivendo desde 2013 um processo chamado de sangria. A sangria consiste na fuga dos investidores. Mais de 150 mil empresas já deixaram a Venezuela. Nós estamos falando de um país que tem dificuldade para ter açúcar, por exemplo. Uma empresa como a Coca-Cola, multinacional, que saiu da Venezuela. Não porque é uma empresa Yankee, não, isso é bobagem. Tá? Saiu porque não tem açúcar para fazer refrigerante. Tá? E diversos países já se manifestaram, os americanos se manifestaram,
reconhecem o governo de Juan Guaidó e pretendem ampliar o comércio com a Venezuela mediante a existência de um novo governo. Mas até o presente momento continua o impasse sobre a situação política da Venezuela. Profezinho, agora minha pergunta como espectador é Juan Guaidó versus o Maduro. Assim, quem é do bem e quem é do mal, dá para dizer? Nesse caso não existe uma pessoa do bem e do mal. Na verdade, existe a pessoa que está usando de democracia e quem está sendo antidemocrático. Nesse caso, o antidemocrático é Nicolás Maduro. Né? Embora exista aí uma possibilidade de um fórum internacional para discutir isso, junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e existe a possibilidade da Venezuela ser suspensa da Organização dos Estados Americanos. Apenas 2 países já foram suspensos da OEA. Tá? Foi Honduras, em 2009, por conta de um golpe, Manuel Zelaya, e Cuba, que ficou suspensa de 61 até 2009. E aí, quando o indivíduo, o país, ele é suspenso da entidade como a OEA é mais antiga do que a ONU é de 45, a OEA é de 1889, há também comumente um embargo econômico. Ou seja, você sofre uma suspensão política e sofre a suspensão econômica, o que tende a agravar a já agravada situação econômica da Venezuela. Tipo assim, pensando politicamente também, também pensando na humanidade desse povo da Venezuela, quem seria a pessoa, tipo, se poderia indicar dos dois hoje apropriado para poder governar esse país? O menos ruim hoje é Juan Guaidó. Então pronto, eu estou do lado do Juan Guaidó. Apoio o Juan Guaidó. Não sei nem quem é não, mas tô do lado do Juan Guaidó. Não, comparando os dois, Juan Guaidó é uma proposta de mudança. Tá? A proposta de mudança. Agora, que ele assuma o governo, não vai ser um governo fácil. Bem, porque galerinha, ainda existem vários segmentos que apoiam Nicolás Maduro. Bem, galerinha, depois dessa super viagem aí, né, nesse país, um dos países da América do Sul mais falado, mais comentado no mundo, que sejam feitas melhorias para a humanidade, porque precisam, porque não é brincadeira. A gente está só acompanhando nas redes sociais aí também, mundialmente, que a humanidade precisa também, né, prof? Também ter seu apoio, não é isso? Muito. Profezinho, redes sociais novamente para a galera curtir. Lá no Instagram, prof.brando, no Facebook, Luciano Brando. Meu Instagram, Giliardo_show, Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira, e a fanpage no Facebook, alô galerinha. WhatsApp 085-9900-3611. Quero mandar um beijinho especial pro meu filhão tá aqui hoje, Jonas Lucas, tá ali, só na... Vem cá, Jonas, aparecer aqui. Pra quem não conhece o Jonas, que sempre manda um beijo ali, tem o Júlio e tem o Jonas. O Jonas é esta malinha aqui, ó. Ele é o João, tá ali com o espectador, acompanhando ele também ali, fazendo zoada ali. E é isso aí, galerinha. Vem Tiradentes, porque grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau, tchau.